Olá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre dois capítulos, capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus. E Mateus vai abordar aqui a resistência e a oposição dos judeus à pregação de Jesus Cristo. Até então, essa resistência havia ocorrido pontualmente, ocasionalmente, mas à medida que Jesus continua realizando milagres e que o número de seguidores aumenta, ela vai se intensificar, vai se agravar. O capítulo 11 começa com a dúvida de João Batista. Ele estava preso por ordem do rei Herodes. Provavelmente, irmãos, ele estivesse abatido por causa da sua situação e mandou perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus responde à pergunta de João, trazendo à tona várias passagens do livro de Isaías. Confira depois. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ou seja, irmãos, esses são sinais evidentes da chegada do reino e da tão aguardada salvação. Nessa ocasião, Jesus faz questão de elogiar João Batista e exaltar a importância da sua missão como mensageiro ou precursor do Messias. É interessante destacar aqui as palavras de Jesus, no sentido de que toda a lei e todas as profecias se encerraram com a pregação de João Batista. Essas palavras confirmam que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, que é o Salvador anunciado de Gênesis até Malaquias. Mesmo com os inúmeros sinais feitos por Jesus, os judeus se mantinham incrédulos, impenitentes. Jesus então faz questão de citar o nome de 3 cidades aí. Confiram aí, Tiro, Sidom e Sodoma. Eram cidades, irmãos, consideradas pagãs, idólatras, imorais por todo o povo judaico. Mas Jesus, depois de citar o nome dessas 3 cidades, diz que no dia de juízo haverá menor rigor para elas do que para as cidades dos judeus. Em poucas palavras, o que Jesus requer de cada um de nós, em primeiro lugar, é fé e arrependimento. É por isso que logo depois ele se volta para a multidão que o seguia, a quem ele chama de pequeninos, e faz um convite cheio de amor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No capítulo 12, Mateus continua tratando desses debates ou desses confrontos entre as autoridades judaicas. O principal debate foi a respeito do sábado, que era considerado sagrado para eles. Jesus não vai condenar aqui a guarda do sábado, do sabate, do dia de descanso, mas sim a atitude legalista dos judeus. Eles cumpriam à risca a lei cerimonial de Moisés, mas não atentavam para o espírito dessa lei, para o sentido mais profundo dessa lei. Por isso Jesus cita o profeta Oséias e diz assim: o que eu desejo é misericórdia e não sacrifícios, e não legalismo, e não formalismo. Quando Jesus soube então que os judeus começaram a se organizar com a finalidade de matá-lo, ele resolveu sair do meio deles. Mas logo depois, em outra passagem, vocês vão ver que os judeus alegaram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu ou de Satanás. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa acusar de Jesus de feitiçaria. E isso era punido com apedrejamento até a morte. Jesus, então, com toda essa sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, usa um argumento irrefutável.
todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ora, se Satanás está expulsando Satanás, como o seu reino irá subsistir? É algo lógico. Em seguida ele complementa: na verdade, eu estou expulsando os demônios pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E se isso está acontecendo, é sinal de que o reino de Deus já está entre vocês. Aleluia! Algumas autoridades, então, logo depois, foram até Jesus e pediram um grande sinal para provar que ele era realmente o Messias. Faça algo espetacular, Jesus. Faça algo inédito. Nós queremos ter a certeza. Jesus conhecia a dureza do coração deles e disse: o único sinal que será dado a vocês será o do profeta Jonas. Há duas referências aqui, irmãos. A primeira diz respeito à morte e à ressurreição de Jesus ao terceiro dia, da mesma forma que aconteceu com Jonas lá no ventre daquele peixe. A segunda referência diz respeito à aceitação da mensagem de Jesus e da salvação de todos aqueles que crerem, como aconteceu com o povo de Nínive. Ou seja, se os judeus quisessem realmente saber quem era Jesus, bastava ouvir a sua mensagem e se arrepender dos seus pecados. Se isso não bastasse, eles o veriam triunfar sobre a própria morte pouco tempo depois. Eu quero terminar aqui mencionando o versículo 48. Antes de ser um homem como nós, nascido na carne, Jesus era o Filho de Deus, nascido e concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele apontou para os seus discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, e afirmou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus para você? Um homem como outro qualquer? Um revolucionário? Um feiticeiro? Ou ele é o Filho de Deus? Aquele que veio ao mundo para cumprir as Escrituras e inaugurar o reino dos céus. Não dependa de sinais. O maior sinal Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Vá até Jesus. Se aproxime, creia nele. Ele vai te dar o verdadeiro descanso aqui e por toda a eternidade. Espero que você tenha gostado e aprendido. Um grande abraço e Deus te abençoe.